Queridos irmãos, vamos meditar agora numa passagem da Palavra de Deus? De fato, ela é lâmpada para o nosso pé e luz para o nosso caminho. Eu preciso dela, você precisa dela. E a despeito das nossas falhas, das nossas fraquezas, sabe Deus, Ele tira de coisas pequenas, em detalhes muito pequenos, grandes verdades e grande força para vencermos. Viu? Eu quero dividir com você uma passagem conhecida na Palavra de Deus. Conhecida. Mas dentro dessa passagem, um detalhe importante, que dele virá a nossa mensagem, a mensagem de Deus para nós hoje, tá bom? Eu quero começar, tenho ultimamente compartilhado imagens com os irmãos, porque as imagens, elas garantem que todo mundo está tendo a mesma visão, né, quando a gente está falando da palavra, né? Mas vejam essa imagem aqui. Se vocês contarem, logo saberão qual é a passagem da Bíblia que está aqui. 5 pães e 2 peixinhos, né? Isso. É no milagre da multiplicação dos pães que eu quero falar com os irmãos hoje. A passagem escolhida é essa aqui, do Evangelho de João, capítulo 6, do verso 8 até o 13. Eu quero ler com os irmãos esse pedaço. Vou ler todo ele para que a gente tenha contexto, né? E depois desse contexto eu vou extrair a parte que vamos meditar, tá bom? Está escrito aí: E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham comido. Né? Conhecido, né, queridos? Muito conhecido. Mas desse trecho todo, eu quero isolar um pedacinho. Este aqui. André respondeu para Jesus, dizendo que havia um rapaz ali entre eles que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que era isso para tanta gente? Tanta gente. Um homem forte, né? Com fome, provavelmente comeria sozinho esses 5 pães e 2 peixinhos. E ali estavam 5.000 homens. E alguns comentaristas bíblicos me fazem entender nos fazem entender que esses homens, ali a palavra é de gênero masculino, né? Então, que se havia 5.000 homens, havia muito mais mulheres. E o que dizer então das crianças? Mas o texto bíblico diz que 5.000 homens estavam ali. Né? E que fosse só 5.000 homens e não houvesse nem mulher nem criança, pouca diferença faria o tamanho do desafio, né? 5.000 pessoas e Jesus providenciou esse milagre porque no início do capítulo o texto diz que Jesus se compadeceu da multidão que estava com fome. Então não foi ali um coffee break, não, foi refeição porque estavam com fome, né? Então 5.000 homens com fome é realmente para não deixar dúvidas a respeito da amplitude do milagre. Amém? Até aí tudo bem, né? Mas o que eu quero acentuar para os irmãos está bem aqui nessas
duas imagens que eu pus aqui. À esquerda você vê 5 pães e 2 peixinhos. E à direita você vê ali 2 homens olhando para 12 cestos cheios de pedaços. Então, meus amados, se meditar um pouquinho só, você vai ver que se são 12 cestos de pedaços, se esses pedaços aí, cada um se tornassem num pão inteiro que eles eram antes de serem comidos, quantos cestos dariam? Né? Mas apesar da beleza que só aumenta à medida que a gente medita desse milagre, eu quero me concentrar em duas coisas. Primeiro que Jesus começou a obra a partir de alguma coisa pequena, insuficiente para o desafio. Né? Insuficiente. 5 pães e 2 peixinhos, um único rapaz estava ali preparado para comer, para se alimentar caso a fome o surpreendesse. Mais ninguém, de uma multidão dessa amplitude, só um. Mas esse um, embora não fosse aquele, né, que tinha o poder de multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, era aquele que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. Né? Tá certo? Eu quero então aqui meditar com você. Quantas vezes eu e você nos sentimos assim, com uma multidão de 5.000 para alimentar e só tem 5 pães e 2 peixinhos na mão? Quero te fazer lembrar dos tantos desafios que já enfrentamos e os que haveremos de enfrentar, onde a proporção é mais ou menos assim. O desafio é enorme e o recurso é pequeno. Às vezes, quando falamos de recurso, estamos falando da nossa própria fé. Né? Em todo o contexto bíblico, você vê Deus glorificando o seu nome dessa maneira, usando homens pequenos, insignificantes, insuficientes, para operar, para que a glória seja dele. É comum ao ser humano se afligir, se entristecer, se desesperar, mas se ele se lembrar de um Deus que, além de provedor, é aquele também que opera milagres para a glória do seu próprio nome, e ele tem preferência por usar o pequeno, o humilde, para que não haja como a glória ser do homem, nem ser dos recursos que haviam. Né? Certo? Seria impossível alguém dizer, esses 5 pães e 2 peixinhos alimentou aqueles 5.000 homens por causa desse rapaz. Né? Certamente esse pão que ele levou, esse peixe que ele levou, tinha uma coisa diferente, alguma coisa, inventasse, né, irmãos? Uma fábula em cima desse ponto. Não há como, não há escape. A proporção é tanta que não tem como pensar em coincidência ou algum fenômeno da natureza, nada. Né? Não há como aceitar como fato ocorrido sem acreditar a Deus toda a glória, toda a origem do poder. Não é? Então, aqui essas duas imagens têm o antes e o depois. De repente você está aqui no antes, eu estou aqui no antes, um desafio gigante à nossa frente, gigante, uma multidão de 5.000 com fome e nós temos que alimentá-los. Né? Quem sabe o que você precisa fazer e o dinheiro que você tem não dá nem para começar. Quem sabe uma causa que você precisa ganhar e você não se sente inspirado nem para começar uma defesa, né? Ou uma argumentação. De repente um desafio no seu trabalho e você não se sente capaz, competente para atender. Né? De repente
uma situação de estresse que você precisa superar e você se vê desarmado, fragilizado emocionalmente. Está mais fácil você desmoronar do que você suportar. É disso que eu estou falando. Né? Todas as parábolas e histórias da Bíblia são para nós como analogias de aplicação prática, quando nós vamos vivenciar e praticar a vida cristã. Então, bastou que a notícia chegasse para Jesus: olha, o que nós temos aqui é um menino com a lancheira, um lanche para ele próprio. Jesus olhou para isso e falou: é suficiente. É o ponto de partida. É suficiente. Tá bom. Tá ótimo. Pode mandar os homens se assentarem. Manda todo mundo sentar que vocês vão servir a refeição. A gente tenta imaginar a expressão da face dos discípulos diante dessa ordem de Jesus, não é? E mais ainda quando eles começaram a pegar os cestos e traziam o cesto vazio e tinha mais para levar. E trazia vazio e tinha mais. Até você servir 5.000 pessoas, quanto tempo leva? Né? Quantas vezes eles foram e voltaram para reabastecer a cesta, não é? Imaginando aqui uma forma de distribuição. Mas se Jesus mandou sentar-se, então o pão tinha que ser levado lá onde eles estavam. Eles não estavam vindo aqui se servir, né? Não, eles estavam aguardando. Onde se sentaram, estavam aguardando que o pão chegasse lá. Então os discípulos, sim, vieram pegar para ir lá servir. E a cada vez que voltavam com a cesta vazia, tinha mais para levar de volta. Sim, queridos. Pai eterno, né? Mas o ponto de partida era muito pequeno, mas ele existia. Esse ponto de partida pequeno pode ser a fé que você acha que seja muito pequena. Eu quero te relembrar algo que frequentemente o Espírito Santo nos faz relembrar também. Jesus disse que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de dar ordem a uma montanha e ela vai se erguer e se lançar sobre o mar. E aí vem aquele pensamento lógico humano. Bom, se uma fé pequenininha como uma semente pode mandar uma montanha se mover, então a minha fé não existe. Ela é tão microscópica que talvez nem exista. Né? Muito bem. Pare de fazer continhas. Porque o assunto de Jesus não era mover montanhas, era fé. E ele falou da fé pequena, mas fé. Compreende? Quero que você entenda que enquanto nós nos preocupamos com tamanho, o Senhor se preocupa com qualidade. A fé tem que estar focada na fonte certa de poder. Se ela estiver focada em Deus e no seu reino e na sua vontade, viu? A sua fé pode ser microscópica, mas ela é verdadeira. E sendo verdadeira, ela é poderosa. Poderosa para fazer o nome do Senhor ser glorificado na sua casa, na sua família, no seu emprego, na sua faculdade, em todas as áreas da sua vida, onde você for insuficiente e você clamar a Ele vai pegar esse ponto de partida, essa sua versão de 5 pães e 2 peixinhos e vai operar um milagre. Viu? Mas e aí? Você tem os 5 pães e 2 peixinhos? Então prepare-se para servir. Então prepare-se para ver o que vai acontecer. Deposite a tua fé, não em homens, não em palavra humana, que hoje é uma, amanhã é outra. Não em homens que hoje estão vivos e amanhã estão mortos. Não em situações que existem agora e pode ser que não exista amanhã. E se existir, talvez não seja igual, talvez seja menor, talvez seja pior. Não importa. Há uma coisa
que está sob o teu controle. Decidir depositar a tua fé em Deus e no seu reino. Compreende? Para que a sua insuficiência não ocupe o lugar que Deus precisa ocupar para agir. Porque a nossa insuficiência ajuda Deus a operar em nós. Porque quando nós percebemos o quanto somos pequenos, incompetentes, impotentes, insuficientes, a gente também não interfere no agir de Deus. Quando a gente se sente muito poderoso, muito cheio, muito inchado, muito isso, muito aquilo, a gente atrapalha Deus agir. E muitas vezes até impedimos Deus agir. No passado eu ouvi alguém dizer que nós não podemos dar ordens em Deus. Faça isso, faça aquilo outro. Não. Mas nós podemos impedir Deus de agir na nossa vida. Né? E podemos quando nós interferimos. E interferimos quando a gente se sente muito poderoso. Então muitas vezes o Senhor tem que nos quebrar. Nos fazer olhar para a nossa cestinha e nos mostrar de novo o desafio. E a gente se pôr no nosso lugar e deixar Ele agir, sabe? Sejamos humildes. Sejamos pequenos. Para que o Senhor seja grande. Vamos ter a postura de João Batista. Que ele cresça e que eu diminua. Amém? Que Deus use você e a sua cestinha para fazer um milagre, para glorificar o nome dele na sua vida. Amém? Deus te abençoe, multiplique a tua fé e você a deposite, tire toda a impureza dela, porque ela precisa ser purificada todo dia. Como Pedro falou lá, é tão necessário quanto o ouro precisa ser derretido para ser puro a cada vez. Isso. Põe a tua fé no Senhor. Deixa de pôr a fé em coisas que passam, viu? Em coisas que morrem. Põe naquele que é todo poderoso e vive para sempre. E o Senhor te abençoará. E a alegria da vitória virá ao teu coração. E a gratidão do coração vai irromper na sua boca, nos seus lábios, na forma de louvor. Lembrando que o Senhor nos ensinou a respeito do louvor é que ele é simplesmente música temperada com gratidão. Vai, querido, vai, querida, ore ao Senhor, peça a Ele poder, peça perdão pelos seus pecados, lava as tuas vestes, concentre a tua fé nele e vai com fé. Amém? Deus te abençoe grandiosamente. A graça do Senhor seja com você. E Ele glorifica o teu nome através da tua necessidade. Paz seja contigo. Amém.